Olá, eu sou Lízia Daniela, tenho 33 anos, sou advogada e escritora, moro em Palmas, Tocantins. Primeiramente, quero agradecer ao Portal da Afasia pela oportunidade de dar voz a pessoas que convivem ou pessoas até mesmo que já tiveram afasia, como é o meu caso. Aos 30 anos eu tive AVCs e desses AVCs eu fiquei tetraplégica e afásica, diagnosticada com a síndrome do encarceramento. Meu único movimento corpóreo eram os olhos. Então, no primeiro momento, eu tentei fazer a comunicação visual e a minha rede de apoio, que me acolheu muito bem, me trouxe uma placa com o alfabeto, de maneira que eu pudesse soletrar as letras que eu gostaria de formar, a palavra ou frase ou pequena expressão que eu conseguisse fazer naquele momento. Existem diversos tipos de afasia. A afasia que eu tive foi denominada motora, em decorrência da perda de força de todos os músculos do corpo, inclusive os da face, que nos permitem falar. E apesar de ter perdido todos os movimentos do corpo, a minha cognição ficou preservada. Então eu estava plenamente consciente, eu ainda tinha consciência da língua portuguesa, eu ainda tinha palavras e tudo muito claro na minha mente, mas não conseguia expressar. Então, de maneira rudimentar, a minha primeira forma de comunicação com o mundo depois dos AVCs foi através dessa plaquinha, e aí eu enfrentei a minha primeira dificuldade. Era um imenso esforço físico para eu conseguir soletrar no ritmo em que a pessoa falava a palavra e eu piscaria para poder formar essa palavra, né? E o meu receptor, na tentativa de abreviar o meu esforço, me ajudar com aquilo, tentava adivinhar a palavra e me impedia de concluir aquilo que eu queria falar. Então, apesar de ser um esforço físico e apesar de quando a pessoa acerta a palavra era muito, dava um certo alívio, na maioria das vezes eles não conseguiam acertar. E aí isso me gerava um estresse e um cansaço físico e emocional absurdo. Então essa foi a minha primeira grande dificuldade. Claro que tudo isso foi feito com a tentativa de acertar e me acolher de alguma forma, abreviar aquele meu sofrimento. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto isso foi desgastante para mim. Num segundo momento da minha reabilitação, quando eu já conseguia balbuciar minimamente as palavras, eu também enfrentei essa dificuldade, porque as pessoas viam o esforço físico que eu tinha para falar uma palavra, o quanto era difícil sincronizar a minha respiração com a fala, e eles continuavam abreviando, tentando adivinhar, né, para abreviar esse meu esforço. E isso foi bastante complexo para mim, porque eu pensava e me sentia o tempo inteiro como se eu estivesse sendo lenta demais, ou estivesse dando trabalho, ou me sentindo assim um estorvo naquele momento, porque as pessoas precisavam perguntar para mim algumas coisas que só eu poderia dizer, e era muito complicado concluir uma palavra sequer. Então, eu percebi assim, não falta de paciência das pessoas que me cuidavam, graças a Deus eu tive muita sorte, mas pressa. As pessoas têm pressa. E o afásico, ele tem um tempo extremamente diferente da sociedade geral, das pessoas que conseguem se comunicar, porque isso a gente fala de maneira muito automática. Para o afásico não é. Além de ser um esforço, ele precisa mentalizar, concentrar para poder se expressar. E isso, obviamente, gerava um cansaço gigantesco. Uma outra grande dificuldade que hoje, olhando para trás, eu vejo que foi bem desafiador no momento, foi em relação à minha autoestima. Quando eu comecei a ter um pouco mais de controle das palavras, eu conseguia já falar com um pouco mais de uma velocidade um pouquinho melhor. O meu tom de voz às vezes era muito baixo, a voz saiu muito anasalada, mudou completamente a forma como eu falava, eu não tinha eloquência para falar. Então, assim, a minha autoestima foi muito minada em relação a isso. Eu usava muito da minha oratória, tanto no meu ambiente profissional como na minha vida pessoal. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E perceber a dificuldade, as mudanças, lidar com essas mudanças foi muito complexo. E perceber que as pessoas às vezes me tratavam de maneira infantilizada pela forma como eu falava, me deixava ainda mais para baixo.
como se eu tivesse perdido a minha autonomia, a minha independência, como se as pessoas não me levassem mais a sério. Então essas foram as grandes dificuldades assim que eu posso expressar nesse momento. Uma outra coisa que eu acho assim que eu poderia dar de dica dessa minha experiência para você que convive com uma afásico ou para você mesmo que está nos assistindo nesse momento e tem dificuldades com a fala, é sempre que possível, em termos de cognição, expressar a sua vontade e aquela pessoa da rede de apoio que convive com esse afásico, colocar esse afásico numa posição em que ele se sinta mais confortável, de perguntar, de questionar, de tentar entender de que forma ele se sente mais acolhido nesse processo de reabilitação. A verdade é essa. Além de ter empatia, porque muitas vezes o afásico não pode se expressar, as pessoas que mais conhecem essa pessoa são as que mais podem ajudá-lo a se libertar do encarceramento que é ter um distúrbio de linguagem tão sério desse. Então, assim, empatia, paciência, entender que o afásico tem um tempo totalmente diferente de você que tem a comunicação perfeita. Essas são as maiores dicas que eu posso dar hoje em relação à experiência que eu tive. E trazer isso à tona no meio de conscientização da afasia é muito gratificante, por eu ter saído de um processo de reabilitação tão doloroso e hoje poder contribuir com outras pessoas é realmente gratificante e espero que isso possa servir e ajudar outros sobreviventes também. É isso, agradeço imensamente pela oportunidade, até mais.